Isabela, você pode ficar por conta de admitir as pessoas no lobby? Você tem autorização? Eu faço isso, Raquel. Ah, então tá bom. Porque a Isabela está resolvendo uma questão para nós. Ah, ok. Então, vamos lá. Tá abrindo. Bom, pessoal, então gostaríamos de dar aí as boas-vindas para todo mundo que está entrando aí nessa apresentação do Banco Inter com a gente. Vou fazer aqui uma apresentação muito breve, 2, 3 minutos realmente, somente para compartilhar com vocês, às vezes algum aluno aí da graduação, da pós, que ainda não conhece a PUC Carreiras. Então, a PUC Carreiras é a central de serviços de carreiras da PUC Minas, é um setor da universidade realmente, né, que nasceu oficialmente em novembro do ano passado. Nós somos novinhos aí. A diretora dessa unidade é a professora Ivanilde, que está aqui com a câmera aberta. Dá um oi aí para o pessoal, Ivanilde. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos, hein? Felizes por vocês estarem aqui conosco na palestra. Muito obrigada, alunos. Valeu. Pois é, eu sou a professora Raquel Furtado, sou coordenadora de desenvolvimento da PUC Carreiras. E o que a PUC Carreiras é, né? Nós somos realmente uma central de serviços, e um dos nossos principais serviços é a oferta de vagas. Para oferecer vagas para os alunos, não só de estágio, mas também vagas CLT, alunos e egressos da graduação formados a partir de 2017. Nós contamos com a parceria da Simplicity, é uma empresa internacional americana que tem entre os seus clientes as maiores universidades do mundo. Então, hoje nós fazemos parte aí desse grupo seleto de clientes da Simplicity, né? Vocês, PUC Minas, usam a mesma plataforma de vagas e eventos de carreiras que é usada em Harvard, Yale, Cornell, né? London Business School. Então, estamos em boa companhia. Nós quem não entrou ainda, entra na plataforma, você já está automaticamente cadastrado, simplesmente por ser aluno da graduação ou egresso. Essa é a carinha, né, da plataforma aí, atualmente está com esse banner da nossa feira, e o caminho é muito fácil. SGA, PUC Carreiras, serviços de carreiras vagas. Além de encontrar as vagas, vocês podem fazer todo tipo de filtro de vaga, vocês também montam o perfil de vocês. Vários alunos já foram contratados simplesmente porque montaram o perfil e fizeram o currículo na plataforma. As empresas podem pesquisar, ela é aberta para as empresas pesquisarem. Tem um simulador de entrevistas online, tem um blog dentro da própria plataforma, vários vídeos, webinários. Então, aproveitem bastante tudo que tem aí, né? Todos os alunos já estão automaticamente cadastrados, e mais da metade dos nossos alunos já utilizam a plataforma. Quase 22 mil alunos aí. Muitas pessoas arrumando vaga de estágio, de emprego, em plena pandemia, pela plataforma. Vale a pena, gente. Nós também temos oferecido muitos webinários, muito conteúdo, pelo menos uma vez por mês a gente tem oferecido. Isso tudo é informado pela plataforma. Acostumem-se a entrar com frequência. A gente também tem um site, ele também funciona como aplicativo na tela do celular, está muito completo. Temos um blog no site também, conteúdo aqui não falta. Todas as dicas, documentos de estágio, monitoria, vídeos. Nós fizemos muitas lives no primeiro semestre com conteúdo muito bacana. Então, explorem o site. Nosso Instagram acaba sendo o nosso principal canal atualmente de comunicação com vocês, @PUC Carreiras. Quem não curtiu, curte, dá o like lá pra gente, tá? Estreamos recentemente no LinkedIn, então também sigam a gente por lá, que vamos começar a compartilhar muito conteúdo, é novinho. E estamos no Facebook também, mas principalmente compartilhando conteúdo do Instagram. É mais fácil falar com a gente realmente pelo e-mail, puccarreiras@pucminas.br, e pelo Instagram, ok? Então é isso. Só essa breve introdução
aí para vocês, para a gente dar início, então, à nossa palestra. Banco Inter, como ter um sangue laranja, né? Então, essa é a conversa de hoje. E eu vou passar, estamos aqui, né? Deixa eu ver se todo mundo já entrou. Estamos aqui com a Elisa. Thaís entrou. A Thaís Estamos entrou. com a Elisa e com a Thaís, então vou passar a palavra para elas, vou deixar que elas mesmas se apresentem. A gente tem feito uma conversa bem informal, um bate-papo mesmo, e quem quiser fazer as perguntas, pode ir mandando as perguntas para o chat, que eu, o professor Ivanildo, Isabela, vamos aqui organizando para que todo mundo tenha condição de participar. E para que vocês tenham o certificado de participação, que dá horas complementares, ao final da palestra, né, 5 para as 18, 5 para as 6, eu vou enviar o link da pesquisa, vocês preenchem e vão receber no PUC e-mail o certificado de participação na palestra do Banco Inter. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Fala, professora Ivanilde. Ei, Raquel, gente, e tem que falar com vocês do Banco Inter, eu já falei com a Priscila, né, que é o sonho da empresa de estágio, né, gente? Os alunos estão aí, eles podem dizer, né? Todo mundo quer ser estagiário do Inter, não é mesmo, gente? Então, vou lá, muito obrigada, viu, a vocês pela presença. Bom, obrigada. Bom, Raquel, obrigada, Evanilde. Gente, desculpa, eu atrasei um pouquinho para entrar, mas deu super certo, eu estava numa outra reunião, vocês me ouvem? Sim, tá ótimo o áudio. Bom, então, primeiro agradecer mesmo o convite de vocês, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente também contar um pouquinho do Inter, da nossa cultura e de tudo que a gente vem construindo aqui. A gente tem excelentes experiências com vocês com relação a estagiários, então a gente tem um número expressivo de estagiários que passaram pelo Inter ou que foram efetivados e que aqui estão construindo suas carreiras. E aí vai ser super legal poder contar um pouquinho para vocês de como é ser um sangue laranja, né? Eu sou responsável pela área de gente aqui do Inter. A Pri é uma das primeiras aqui do Inter, né, participou ativamente, né, uma das protagonistas da nossa virada digital, então acho que é fundamental e tem muito a contribuir para contar sobre a nossa cultura, sobre tudo que a gente tem construído aqui dentro, e espero que vocês gostem e que possam, de fato, participar aí dos nossos processos seletivos, que venham fazer parte do nosso quadro e da nossa história. Fica à vontade aí para falar, Pri, para se apresentar. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal, pelo convite. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Eu estava conversando aqui com a Raquel, com a Evanilde, sou uma ex-filha da PUC, formei aí no Corel em 2010, formei em Relações Públicas, Comunicação Social. Eu sempre quis estudar na PUC, era um sonho meu. Meu irmão estudou em Psicologia, eu ia muito visitar ele, né? Então, sempre quis estudar na PUC. Entrei no Inter em 2011, pouco depois de ter formado. Comecei como assistente no Inter, depois virei analista, supervisora, coordenadora, e fui galgando meu espaço aqui dentro e ajudando um pouco a empresa a construir e se constituir como uma empresa de tecnologia, né? Então, desde 2016 a gente fez uma transformação muito grande, em 2017 a gente fez a mudança de marca da empresa, acho que foi uma grande revolução aqui interna nossa, mas acho que o ponto principal aí é que durante esses 9 anos e meio de jornada que eu estou aqui no Inter, eu vi várias empresas sendo criadas e co-criadas aqui dentro. E acho que a participação de pessoas foi fundamental para esse movimento aqui dentro. Uma empresa de tecnologia não se constrói através de tecnologia única e exclusivamente, né? É necessário muita gente boa por trás fazendo essas transformações. Então, acho que é uma empresa de protagonistas. A gente fala muito de protagonismo de carreira. As pessoas aqui correm atrás dos objetivos mesmo, querem construir uma carreira aqui dentro, mas também que faça sentido para ela, mas também para a empresa. Então, acho que a gente tem conseguido conectar aí a vontade e interesse das pessoas com o crescimento da instituição.
Acho que isso daí é uma boa forma de ver como que é trabalhar no Inter. Acho que em oportunidades de estágio, acho que a gente tem diversas para diversas áreas. A gente saiu de um quadro de 400 colaboradores em 2017 para 1.800 agora em 2020. Então, fizemos um onboard de 1.400, 1.500 pessoas, né, Thaís, nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Então, é muita gente nova chegando, maioria esmagadora em BH. A gente tem uma participação ainda pequena em São Paulo, são mais ou menos umas 120 pessoas em São Paulo, né, Thaís? Mais 80 pelo Brasil afora. Mas Belo Horizonte concentra a maior parte, principalmente o board executivo da empresa e de tecnologia também. A gente fica hoje situado ali no Lourdes, né, Santo Agostinho, do lado do Mater Dei. A gente fez a mudança, a gente ficava na Contorno, que todo mundo conhecia, aquela esquina famosa ali do Intermédium. A gente saiu de lá no finalzinho do ano passado, início desse ano, porque a empresa cresceu bastante, já não conseguia. A gente acabou indo para casas ao redor para a gente conseguir ocupar todos os lugares e dar espaço para as pessoas para a gente poder crescer cada vez mais. Então, com isso, a gente preferiu ir para um prédio agora no Santo Agostinho, aquele prédio que era da CEMIG, que foi desocupado, eles voltaram para o prédio antigo da CEMIG, e hoje a gente está lá ocupando 13 andares atualmente. Então, é um pouquinho disso, acho que a gente pode falar um pouquinho da carreira, né, Thaís? Você quer começar puxando aí? Deixa eu contar um pouquinho, assim, a gente acredita muito aqui no protagonismo, né? A gente acredita muito nos profissionais que de fato querem construir alguma coisa e transformar. Então, a gente fala muito sobre pecar pelo excesso e nunca pela omissão. Então, as pessoas que de fato querem ter ideias e colocar essas ideias para acontecer. E isso vai do estagiário até o nosso CEO, assim. Então, é algo que a gente gosta de dizer diariamente e praticar com muita efetividade. Hoje a gente tem 8% do nosso quadro de colaboradores, né, é composto por estagiários. Historicamente, né, no último ano, a gente teve uma absorção de 62% dos estagiários como profissionais do Inter. Então, de fato, a gente acredita muito na formação desses profissionais, a gente acredita muito na porta de entrada. Então, muitos dos nossos estagiários entram na conta digital ou entram até em alguma atividade talvez um pouco mais operacional, mas a gente entende que os ganhos e o desenvolvimento, eles estão muito além da técnica, eles estão na nossa cultura, né? Cada vez mais a gente acredita em fit cultural. A gente vê que muitos dos nossos profissionais, eles são alavancados, né? O sucesso é alavancado em função do fit cultural. E para isso, independente da função que você exerça aqui dentro, respirar o Inter é importante, entender quais são as nossas premissas, os nossos valores, o que nos conduz aqui para o crescimento, é fundamental para uma carreira de sucesso. Hoje a gente tem programas de estágio com um acompanhamento muito direcionado de desenvolvimento para os estagiários e uma clareza ainda melhor do que no passado de quais são os próximos passos para seguir uma carreira de acordo com o skill, de acordo com afinidade, né? A gente tem hoje uma diversidade assim enorme de possibilidades aqui dentro, porque não somos definitivamente uma empresa financeira, só financeira. A gente tem muita coisa, dá para você ser o que você quiser aqui na realidade, e a gente acredita muito nisso. Então, falando um pouco da nossa cultura e da carreira aqui, o nosso programa de estágio, ele não visa só a absorção desses profissionais para que, né, que eles, de fato, se tornem profissionais do Inter. Claro que essa é a nossa prioridade, mas a gente também traz um olhar muito de experiência, assim, alguns estagiários, eles vêm para viver a experiência Inter e, eventualmente, depois fazer um intercâmbio. Então, não necessariamente a gente se compromete a absorver 100% dos estagiários e não por uma questão de performance, às vezes por momento de carreira, momento de vida, tendo oportunidade ou não interna. Esse acho que é um número bastante
relevante, né, a gente ter um número acima de 60% de absorção, mas lembrando que os que não são absorvidos aqui no quadro de profissionais, não necessariamente é por uma questão de performance, muitas vezes é por momento de vida. Então, a gente acredita também muito nessa troca, assim, de poder oferecer para os estagiários uma oportunidade de uma experiência numa empresa digital com uma cultura muito forte de inovação e protagonismo. Bom, eu acho que é isso, Pri. E a gente tem um período de 2 anos aí de estágio, né? E para depois a gente seguir com as efetivações. A gente tem um trabalho também de job rotation, então não necessariamente 2 anos na mesma função, a gente faz esse trabalho de troca de atividades para que os estagiários possam conhecer cada vez mais do negócio. E é fundamental entender o business para que você tenha sucesso também aqui dentro, né? A gente trabalha muito a cultura do conhecimento geral do business e não da segmentação de cada área. Eu acho que é isso, e a gente, né, tá super disponível aqui para ouvir as perguntas. Acho que o Pri pode contribuir muito com a cultura e com esse olhar também de carreira aqui. E é isso, estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Acho que não só isso, né, Thaís, sobre contratação, assim, de estagiário, eu falo muito com quem vem trabalhar comigo, que, obviamente, a gente precisa ter a posição no banco, na empresa, para a pessoa poder ocupar aquele lugar, mas antes disso, a gente precisa saber da própria pessoa. Então, quando alguém me perguntar, tem possibilidade de ser contratado? Eu já passo para a pessoa. Você que me diz se você vai ter condição de ser contratado lá na frente. Eu acho que quando a gente corresponde e supera, sempre há uma maior possibilidade da gente subir uma escadinha, né? Escalar um pouco mais o processo. Então, se eu vim para o Inter para fazer mídias sociais e no final do dia eu acabei me interessando por fotografia e consegui contribuir um pouquinho além daquilo que me foi pedido, mais na frente, será que vai ter uma posição para mim? Se tiver, pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa a ser cogitada para aquela posição. A gente não vai olhar nem a mercado e nem outra pessoa interna, porque provavelmente você deu um passo à frente. Então, é um pouco do que a gente fala muito ali dentro. Então, primeiro precisa vir da própria pessoa, do próprio profissional, e depois a gente vai avaliar possibilidades dentro do nosso setor ou setores pares aos nossos, né, que fazem sentido para aquela pessoa. A gente tem diversos casos de pessoas muito competentes, muito inteligentes, que agregam muito, mas a gente não tem a posição para aquela determinada função que ela está atualmente. A primeira coisa que acontece é o próprio gestor sair e pedir para o RH ou para outra diretoria uma posição para essa pessoa. Então, a gente não quer abrir mão de talento, a gente quer que esse talento cresça lá dentro, independente da posição que ele está com a gente. Se ele estiver numa posição naquela mesma área, legal. Se for para outra, bom também. Então, a gente quer muito que a empresa cresça e os profissionais tenham cada vez mais possibilidade de crescimento. Vai depender muito mais do profissional do que da própria empresa ter aquela posição específica para ela naquele dia. E outra coisa que a gente valoriza muito no Inter, nesse fato do sangue laranja, de protagonismo, sobre comportamento, né? A gente fala muito de comportamento internamente. Acho que é um fator muito relevante para colaboradores do Inter. Acho que assim, o comportamento leva a qualquer outra coisa lá na frente. Então, não tenho conhecimento técnico necessário, mas me comprometo a fazer, a procurar, a pesquisar, a estudar, vai dar certo. A gente não tem dúvida que isso vai dar certo. Então, o comportamento é muito relevante para a gente. Recebi um feedback que não foi tão legal, mas me comprometi a mudar, comportamento. A gente tem certeza que isso lá na frente vai se resolver. Eu tenho diversos casos em que a gente, por um momento, teve que sentar com a pessoa e falar, olha, não está dando certo, não está bacana, você precisa ir para esse caminho aqui, e no dia seguinte a pessoa virou a chave, e esse é até um caso de um estágio, inclusive. É uma pessoa que estava fazendo estágio com a gente há 3, 4 meses, não estava dando certo, não estava funcionando, a gente chamou para conversar, no dia seguinte já tinha virado a chave, com menos de 1 ano ela foi contratada e já está no nosso, e está inclusive até hoje com a gente, já tem 2 anos e meio que ela está com a gente, fazendo parte do nosso projeto. Então, de novo, comportamento vindo em primeiro lugar, depois ela corre atrás do skill técnico,
se aperfeiçoar, de fazer acontecer. Mas primeiro a gente precisa saber se a pessoa tem interesse de fato de correr atrás. E aí, falando um pouquinho de carreira, que acho que é um dos objetivos aqui da nossa conversa hoje, eu queria contar para vocês um pouco da minha história, como que foi. Eu entrei no Inter em abril de 2011, entrei como escriturária, que é um cargo de bancário que ninguém vai conhecer, mas enfim, é um cargo de assistente, 6 horas. De novo, né? É um banco, então existe esse negócio de 30 horas semanais ainda. Então, entrei para fazer 6 horas de trabalho na área de marketing como analista, e eu tinha mais 2 pares na minha área, uma pessoa que cuidava de criação e uma outra pessoa que também era uma analista de marketing e planejamento. E aí, ao longo da minha jornada lá dentro, eu fui identificando algumas oportunidades, algumas coisas que tanto a área de marketing poderia fazer acontecer, como havia espaço na empresa também para executar. Então, desde essa época, eu comecei a puxar um pouquinho mais de marketing digital, não existia tão fortemente na empresa, a gente trabalhava muito com mídias sociais e geração de leads na internet como agência de publicidade. Eu acabei puxando um pouco mais a corda desse processo, e aí, no 2012, já no ano seguinte, eu virei supervisora do time e comecei a montar um timezinho mais focado em marketing digital. E em 2013, a gente acelerou uma parte específica da empresa de investimentos, a gente criou uma plataforma digital para abrir novas contas de investidores na internet em 2013. Eu tinha uma analista na época que fazia isso comigo e uma atendente na área de investimentos que me apoiava. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje, esse analista hoje corresponde a um time de growth que a gente tem no Inter, que já tem hoje o time inteiro de growth, obviamente com muito mais áreas agregadas, mas já são 70 pessoas. E essa uma única pessoa também que cuidava dessa área, hoje é uma BPO, que a gente já tem mais de 300 pessoas atendendo só essa área. Então, muita coisa veio acontecendo desde então, mas fato desde que eu entrei no Inter, eu busquei algumas oportunidades para a empresa e não para a minha carreira. Então, o que fazia sentido para a empresa naquele momento? Onde existia oportunidade para a empresa poder deslanchar e crescer e fazer acontecer? E que, talvez, consequentemente, eu também cresceria junto. Mas eu acho que o principal ponto aqui é a gente começar a identificar oportunidades para a empresa poder crescer, enfim, ter mais espaço no mercado. E aí, em 2013, a gente montou esse projeto que a gente chamava de loja virtual de investimentos. Deu super certo. Em 2014, a gente começou a se estruturar como um banco digital. Começamos a testar algumas frentes de conta corrente. Em 2015, de fato, lançamos para o mercado a parte de conta digital. Eu fui uma das pessoas que auxiliei aí o time nessa nova estrutura, nesse novo projeto. O que a gente fez nessa época? Eu literalmente... Só um minutinho que tem um cachorrinho aqui em casa latindo aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui, peraí. Ambiente virtual é assim, né, gente? Os É meus alunos assim. já estão acostumados. Não, os meus alunos já estão acostumados, Priscila. Que eu também volto e meia ter que interromper a aula para tirar o gato, para tirar o cachorro. Sabe o que eu acho que é bom, Priscila? Porque eu falo que a pandemia veio para normalizar aquilo que é normal. Exato. E que antes a gente ia morrer de vergonha. E hoje, depois de 7 meses, já virou uma coisa que faz parte do dia a dia e não afeta em nada a competência, né? Total. Então, vamos lá, pode retomar. Isso humaniza também as pessoas, as coisas, né? Nem tudo tem que ser tão by the book, tudo tão duro, né? As coisas são... A vida é mais soft do que isso, né? Então, é natural, faz parte. Eu também acho. Então, e aí em 2015 a gente já começou a desenhar mais essa área de conta digital. Então, como que eu fiz um projeto lá atrás com o time? A gente basicamente começou a ver quais eram as áreas mais acessadas pelos nossos times, e eu literalmente peguei um papel em branco, folha de seda, e a gente foi desenhando no papel quais eram as áreas mais acessadas, colocando uma folha em cima da outra e vendo qual que seria o melhor cenário de um banco digital, quais seriam as áreas mais clicadas, onde o cliente poderia usufruir mais. Basicamente, era uma área de UX,
mal estruturada, porque não tinha time para fazer isso em 2015. Isso é outra coisa, tá, gente? Muito legal aqui do Inter. A gente trabalha muito com escassez. O que é escassez? É trabalhar com inovação o tempo inteiro. Então, se eu não tenho recurso, eu que busque na internet, da minha cabeça, com o meu network, com as minhas ferramentas, ideias inovadoras que me ajudem naquele momento. Então, se eu não tenho recurso de pessoas, o recurso técnico, o que eu posso fazer para inovar, para pensar diferente, que faz sentido para a empresa? Então, isso isso é uma coisa muito importante de cultura aqui, que acho que é relevante falar com vocês também. Então, a gente foi co-criando esse projeto aí de aplicativo em 2015, colocamos ele para funcionar, e logo no início de 2016, eu ganhei a incumbência de assumir o time de atendimento do Inter, além do marketing, e também um time de vendas digitais. Então, um time focado aí em atendimento digital dos nossos clientes. E aí a gente veio se estruturando, montando o time, montando as coisas acontecendo aceleradas. O banco estava abrindo 1.000 contas por dia. Gente, que incrível! Abrindo 1.000 contas, 500 contas, mentira, nem 1.000 contas, 500 contas por dia. Gente, é muita gente nova entrando para dentro do nosso projeto. Que legal, em pouco tempo a gente vai ter 50.000 contas. Incrível e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a ver que o banco já não estava conversando tanto com aquela marca, né? Banco Intermédio. Não sei se vocês conheceram aí, mas a história do Inter é lá de 94, quando a gente entrou como financeira Intermédio. Em 2008 nos tornamos banco, e em 2017 a gente fez esse rebranding para Banco Inter. Vocês ouvem aí um momento de dúvida, de problemas de briefing internos. A gente não trabalha com agências de publicidade, a gente sempre trabalhou em house. Então, a gente monta o nosso time dentro de casa, um time de conteudistas, um time de designers, um time de web designers também, para nos ajudar na montagem do nosso projeto. Então, existe um confronto aí de briefing com o projeto final entregue. E aí a gente comecei a questionar um pouco o nosso CEO, o João Vitor, com relação à nossa marca, ao nosso propósito, o que a gente estava se propondo a fazer, se não faria sentido a gente mudar. Em 2016, no finalzinho, a gente resolveu que a gente faria essa grande mudança aí de, no mínimo, alinhar um pouco mais nossa estratégia de propósito. E aí foi incrível, porque foi nesse ano que a gente tirou a porta giratória da empresa. Querendo ou não, banco e porta giratória tem tudo a ver, né? Então, a porta giratória lá na Contorno era uma coisa, para mim, surreal de estranha, porque não estava entrando, de fato, num banco com caixa eletrônico, com segurança, etc. Então, não fazia sentido ter uma porta giratória e gravata. Então, foi um ano que a gente deixou a gravata de lado, abandonou o terno, tirou a porta giratória e falou, pronto, nosso propósito aqui é revolucionar esse mercado bancário que está parado há muitos anos, e desde que banco é banco, só ferra o cliente no final do dia. O cliente se dá mal e o banco se dá bem. Essa é a regra do negócio, essa é a regra do jogo. Então, a gente veio para mudar justamente essa regra do jogo, que a gente não acreditava que seria uma regra sustentável, uma relação sustentável da empresa e do consumidor. E aí, em 2017, com essa grande mudança de marca, acho que foi um dos grandes marcos, tanto na minha carreira quanto, sem dúvida nenhuma, no nome da empresa, né? Claro. A partir daí, a gente começou uma aceleração incrível. Aí sim, a gente começou a abrir 1.000 contas por dia, 2.000 contas por dia. Hoje a gente já abre mais de 20.000 contas por dia. Novos clientes, correntistas digitais, a maioria jovens, claro, então as pessoas que estão se provocando, falando, para que eu vou numa agência bancária? Nossa, mãe, você vai pagar exceções, viu, Priscila? Só para deixar registrado. Raquel, eu tenho cliente de 95 anos, tá? São os jovens há mais tempo. Não, a gente tem, assim, cliente de todas as idades, mas, assim, claro que, sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca uma lupa, assim,
principalmente 24, 28 anos, tem muita gente. Mas os jovens também, 16, 20 anos, tem muita gente nova entrando. Mas a gente tem clientes Priscila, de deixa um eu só mês te de vida. perguntar. Isso reflete no perfil dos funcionários e assim, o grupo maior do Inter são pessoas mais jovens também, além dos estagiários, mas os funcionários também? A gente tem um board muito jovem, os executivos são muito jovens e os funcionários são muito jovens também. Defina Então, jovem aí para mim, porque eu já percebi que isso tem diferenças. é Defina verdade, jovem. tem razão, tem razão. Bom, eu sou diretora do Inter, eu tenho 32 anos. A Helena, ela é diretora do Inter, ela é CFO, ela tem 33 anos. O Rai é diretor de conta digital e cartões, ele tem 34, eu acho. A Thaís é head de RH, tem 33, né, tá? Isso. Então, acho que a gente ainda é jovem. Totalmente jovem, concordo. O próprio CEO. Não, eu perguntei isso porque 38, o João Vitor, que é o nosso CEO, tem 38, o vice-presidente tem 39. Então, assim, mas também temos outro vice-presidente com 55, temos um outro VP com 49. Temos. Mas assim, eu acho que a maioria do nosso público interno, a nossa média hoje de idade é de 33 anos, tá? Se a gente for considerar 100% do nosso público interno. Agora, independente da idade, eu acho que é super importante a gente falar disso. A gente é uma cultura jovem, né, Pri? Independente da idade, assim, as pessoas. Eu acho que é a cabeça, né? Mais importante do que de fato. Exatamente. É isso que eu percebi, porque vocês estão colocando aí, né? Quando vocês estão definindo um pouco esse sangue laranja, que eu acho que seria legal se a gente talvez ir abrindo para pergunta, mas o que ficou para mim da exposição de vocês duas, quando você coloca sangue laranja, vocês colocaram a importância do protagonismo, né? A importância da pessoa não ficar esperando tudo, mas ela ir, né? Dela ir à frente. Uma outra coisa que me chamou a atenção também na sua fala, Priscila, você colocou essa importância assim, da pessoa oferecer algo a mais, né? Então, às vezes, você foi contratado para trabalhar com mídias sociais, acho que foi o exemplo que você deu, mas você pode agregar ali na fotografia, e a gente, às vezes, vê, né? A gente tem lido algumas coisas que as gerações mais jovens, né? A geração de vocês, a geração dos estagiários, a Y, a Z, às vezes são criticadas, né? Por ter assim uma percepção de já querer chegar e brilhar às vezes muito rápido. Mas quando a gente vai para a vida real e houve casos de sucesso, carreiras de sucesso como as de vocês, a gente vê que foi tudo de muito esforço, né? De muito protagonismo, de muita ralação. Então acho interessante talvez vocês destacarem isso, assim, como que não foi por acaso, né? Foi esse esforço, essa entrega. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Chamou a minha atenção na sua fala isso. Legal. Eu acho, assim, Raquel, a Thaís eu conheci talvez de muito mais histórias do que eu conheço, mas acho que um fato é a gente precisa combinar um pouco de competência com sorte todos os dias. E para todo mundo que entra no Inter, eu falo, se já teve a sorte de estar aqui dentro, aproveita um pouco da competência agora de correr atrás e conseguir estar melhor posicionado ou conquistar o espaço que você imagina que você vai garantir que a empresa cresça também. Então, assim, é a combinação da sorte com a competência. Eu não tenho a menor dúvida que eu tive uma super sorte de estar no Inter lá em 2011 e estar também em 2015, já não foi tanta sorte mais, porque eu entrei e tive alguma competência de ter crescido até 2015, que foi quando a gente fez essa grande mudança, essa grande evolução na empresa. E muita gente que entrou lá em 2015 teve a sorte de estar entrando naquele momento também, naquele momento específico, que era muito importante, que a empresa estava no ápice ali da curva exponencial de crescimento. Então tem que ter, sim, acho que é uma combinação perfeita, é a sorte com a competência. Tem muita gente boa fora do mercado, fora do Inter, que a gente gostaria muito que estivesse lá dentro, mas de repente ele ainda não deu a sorte, a gente também não teve talvez a competência de achá-los,
no mercado, mas entrando lá dentro, a gente quer extrair o maior valor desse funcionário, desse colaborador possível, para a gente poder agregar mais valor nesse projeto. Mas fato acho que depois que você entra lá dentro, a gente fala muito com todo mundo que entra. É assim, Raquel, você veio para o Inter, mas a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: a partir de hoje, seu LinkedIn vai chover de pessoas te convidando para ir para outros lugares, etc. Não viaja na maionese, não acha que isso vai ser legal, porque não é legal. Você veio para cá para construir um projeto legal, a gente quer que você construa aqui dentro e a gente tem um projeto legal de carreira para você. Agora, ficar aqui bidando com o mercado, vendo como que estão as coisas, etc., não vai funcionar com a gente aqui dentro. Vem, faça seu trabalho, construa seu projeto aqui dentro, porque é um fato que seu LinkedIn vai derreter de convites de pessoas te chamando para ir para outras oportunidades. Algumas pessoas vão abrir mão da carreira no Inter para ir para outros lugares, outras pessoas vão construir uma carreira muito legal no Inter. Então, acho que é um pouco disso. E aí, falando de crescimento rápido, né, das pessoas que querem... Tem um caso muito engraçado. Tem uma pessoa que entrou lá para trabalhar. Eu quero ser CEO do Inter. Quero ser CEO do Inter. Quero ser CEO do Inter. Vamos lá. Antes de ser CEO, qual que é o primeiro step que você vai fazer para chegar lá como CEO? E nem sei se seria CEO. Será que você quer ser CEO mesmo? De repente, um diretor de tecnologia? De repente, um diretor de compliance? Enfim, do que faz mais sentido para você? Então, acho que sim, as pessoas elas têm elas almejam alguma coisa com muita vontade, com muita energia, com muito interesse. Eu falo muito, assim, que eu gosto muito de trabalhar com pessoas ambiciosas, porque eu acho que é importantíssimo para a sua carreira você ter vontade de crescer, você correr atrás dos seus objetivos, desde que essa ambição seja uma ambição do bem, né? Uma ambição que não atrapalhe a carreira de outras pessoas, uma ambição focada na empresa e não somente em você, no seu próprio umbigo. Então, é importante que a pessoa seja ambiciosa, desde que ela saiba onde que ela pode navegar, com quem que ela pode navegar. Dentro da nossa cultura, especificamente, você precisa dar as mãos aos seus pares, Raquel. É muito difícil você crescer no Inter individualmente. A gente cresce muito em conjunto. A gente é uma empresa de patrocínio, então as pessoas precisam dar a mão umas para as outras para o negócio de fato escalar lá dentro. Eu não consigo escalar nada sem tecnologia, a tecnologia não consegue escalar nada sem o negócio e assim por diante. Então, as pessoas para crescer lá dentro precisam procurar e achar oportunidade, estar bem alinhadas com seus pares, com seu gestor, e que naturalmente isso vai vir para elas. Eu acho que é um pouco disso, sim. E a idade acontece por competência, um pouquinho de sorte de cada um, mas também pelo momento de vida que a área está vivendo, que a pessoa está entregando aquelas evoluções. Então, acho que não é fácil de jeito nenhum, é muito suor, são muitos riscos. Eu acho que lá no Inter, para você se tornar um grande gestor, você tem que tomar alguns riscos. Então, você vai errar, a maioria das vezes você vai acertar, com certeza, mas eu acho que é importante aí o suor no dia a dia, 12 horas de trabalho, enfim, muita gana, muita vontade para chegar lá, porque não é simples. Ótimo. Acho interessante, porque você acabou, né, destrinchando um pouco mais que comportamento é esse que vocês valorizam, né? Porque a pessoa pode até, às vezes, precisar correr atrás de um aspecto técnico, mas você começou sua fala falando do comportamento, e eu acho que acabou ficando mais claro aí para todo mundo que comportamento é esse que você está falando, né? De respeito, coleguismo, essa Exato. ambição do bem aí, e trabalho duro, né, gente? Porque o mundo mudou muito, graças a Deus, mudou para melhor, na minha opinião, mas o trabalho duro continua tendo seu valor, né? E sem ele, a gente não chega, né? Pode ser um trabalho duro com leveza, com ambiente descontraído, mas tem esse valor também. Exato. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, só um pouquinho, Priscila, eu não sei se o pessoal que está assistindo, se eles estão conseguindo acessar o nosso chat. A gente está com um problema no Teams.
Se as pessoas não estiverem conseguindo mandar perguntas para o chat, eu vou fazer o seguinte, na última palestra a gente fez da seguinte forma, vocês podem, por favor, levantar a mão aí com a mãozinha do Teams, eu vou anotando aqui a ordem, e aí eu começo a chamar cada um por ordem de inscrição, vocês abrem o microfone para fazer a pergunta, tá bom, gente? E a Thaís, o seu nome está saindo como Elisa, Thaís, tá? Então, só para... agora, está saindo como Elisa. Então, a Thaís está aí deu algum probleminha no nome, e a Priscila. Então, estão abertas aí as perguntas. Se o chat não estiver funcionando, podem levantar a mãozinha, eu vou chamando um a um. Desculpa, Priscila, pode completar o raciocínio. Só queria dar esse exemplo. Não, eu ia brincar de leveza no trabalho, apesar de trabalhar duro, né? A gente traz muita gente de agência, de empresas que tem pista de skate, comida à vontade, Coca-Cola liberada, etc e tal. Então, assim, isso é um plus, né? A gente tem um café, a gente tem totó, tem uma areazinha de golfe, tem massagem. Assim, tem um tanto de coisa, mas no final do dia, assim, o que de fato faz a pessoa estar ali dentro todos os dias, faz a pessoa estar ali dentro convivendo, trabalhando, correndo atrás. Então, essas coisas agregadas aí, eu acho que faz parte para a gente dar um descanso para a mente, para o corpo. Mas ainda tem muita coisa, né, para ser feita ainda no final do dia. Legal. Perguntas, pessoal? Acho que já tem 2 mãozinhas aí, Raquel. Isso, do Bruno e da Ingrid. Gente, hoje esse Teams está muito doido. Eu tô vendo então tá Bruno tudo meio Rocha confuso. Para mim não está aparecendo. Então a primeira pessoa pode chamar, então, Priscila, se você está visualizando, pode chamar a primeira pessoa que acho que o Bruno Rocha. Vamos lá, Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode me ouvir? Sim. Então, tive minha conta do Inter em 2017. Tinha até o cartãozinho prateado do Intermédio ainda. E me identifico muito com o banco. Acredito no banco, sou aquele prosumidor mesmo, que sempre que alguém fala sobre banco, não, baixa o Banco Inter, é ótimo. E por identificar muito com esse banco, eu gostaria de ter uma carreira nesse banco também. Então, eu queria saber um diferencial para conseguir uma vaga de estágio. Você falou que pode começar com estágio, tem a possibilidade de ser efetivado. Então, qual seria um diferencial para alguém entrar no Inter como estagiário? Legal, Bruno. De qual área que você é? Então, atualmente, estou procurando na área de administrativo financeiro, até mesmo RH. Já fui de área comercial, porém quero mudar um pouco a carreira. Legal. Acho que a Thaís vai te atender bem aí, ó. Bruno, bom, primeiro, obrigada aí pelo interesse, né, em fazer parte do nosso time. Bom, acho que, resumidamente, o que nos chama a atenção, né, o que é o diferencial dos nossos candidatos hoje, eu acho que é muito assim, essa questão do fit cultural, né? O brilho nos olhos, a vontade de querer fazer diferente, esse protagonismo. A gente estava até discutindo recentemente uma vaga de RH que a gente estava fechando, e comparando os candidatos que eram muito bons, os finalistas, a gente pensando assim, o que vai fazer com que um seja mais aderente para o nosso desenho do que o outro. E a gente entende que o que faz com que né, o diferencial é, de fato, essa questão do protagonismo, de querer resolver, de se incomodar, de ser uma pessoa que propõe ao invés de ser uma pessoa que aguarda a demanda. Então, se eu fosse colocar um diferencial hoje para um profissional que tem interesse em fazer parte do time, é isso, assim, é um profissional que queira fazer a diferença e com essa proatividade, não aguardar quais são as diretrizes, quais são as minhas atividades, o que eu tenho que fazer,
e sim, olha, eu estava vendo esse processo aqui, eu acho que eu pensei numa forma mais ágil ou uma forma mais interessante de fazer, enfim, conectar uma coisa com a outra. Ah, eu estou vendo que fulano faz um processo, mas ciclano também faz esse processo. Então, a gente precisa unificar isso, entender a melhor forma de trabalhar essa demanda. Então, pessoas que são resolutivas, que pegam as coisas para fazer, que têm uma análise geral das coisas, que não trabalham com mindset automatizado, então do tipo, ah, eu faço isso aqui todos os dias. Se pergunta, se questiona, por que eu faço isso? Faz sentido essa entrega? Ainda faz, porque o Inter também é uma instituição que cresce tão rápido e que muda tanto, né, em função desse crescimento, que a gente tem que se questionar com muita frequência, assim, ainda faz sentido isso que eu estou fazendo? Porque eventualmente daqui um mês essa ideia que eu tive já não é mais, já não faz mais sentido, eu preciso evoluir. Então, eu falo que isso é o que a gente mais busca, assim, pessoas que se incomodam e querem transpirar muito pelo negócio, assim, querem entender muito e fazer diferente. Pode contribuir, Pri, se achar que tem alguma coisa além disso. Não, perfeito, acho que faz todo sentido, ainda mais essa parte aí, especificamente sobre se incomodar com as coisas, não fazer a mesma coisa sempre, né? Eu falo muito disso sobre mim, né? Eu tenho quase 10 anos de Inter, então se eu ficar parada no tempo, aí não tem jeito mesmo. Então, acho que sem dúvida nenhuma essa é a parte mais relevante do profissional, é se provocar todos os dias aí, não se acomodar, e sim se incomodar todos os dias com uma nova evolução que a gente possa fazer aí. Acho que a Ingrid era outra pessoa que estava aguardando para falar. Ingrid Pontes da Costa. Isso. Olá, gente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Elisa. Eu sou da pós-graduação, ao contrário do pessoal. Eu sou da PUC, da pós-graduação de Direito Digital, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual. Sou advogada. Eu conheço o Inter já há um bom tempo como um banco inovador, que foi um banco que saiu do tradicional e foi para o banco digital. E eu queria perguntar para vocês, para uma advogada que está indo para essa parte da inovação, o que vocês recomendam? Assim, eu não vou perguntar assim, como que eu entro, essas coisas que eu acho que é um pouco indelicado, mas o que vocês recomendariam, como o que você pode investir, o que você pode fazer, quais mindsets que você pode dar para continuar nessa área? Muito legal, Ingrid. Acho que é uma boa área, inclusive, para navegar agora, ainda mais com a LGPD e outras frentes aí tão complexas no mundo digital. Acho que, em primeiro lugar, talvez você esteja bem posicionada no mercado. Acho que esse mercado vai exigir muito do profissional no futuro e das próprias empresas, né? Acho que a gente também, hoje em dia, a gente já está com o mercado que eles falam muito sobre o mercado ele é tão vulnerável quanto disperso, diferente, distinto, que a gente precisa todo dia se provocar. Então, eu acho que um primeiro ponto a gente estar sabendo o que o mercado está solicitando das pessoas, né? Então, assim, para onde o mercado está andando, digitalização dos processos, meu mundo de direito, de advogar, será que faz sentido hoje em dia? Faz se eu tiver esse tipo de currículo. Então, eu acho que você está no caminho certo. Acho que as empresas também vão acabar exigindo também de ter algum profissional mais no sentido da sua carreira que você está tomando aí também. E sobre trabalhar no Inter, a gente tem estruturado bastante nossa área área do jurídico, nossa área de compliance. Acho que a gente fez uma nova estrutura tem pouquíssimo tempo. Essas áreas também têm crescido muito. Nessa área específica que você está navegando hoje, é uma área que a gente ainda tem poucas pessoas, poucos recursos, então acho que no futuro vai ser uma área bem fortalecida que a gente deve trazer mais gente para o nosso projeto. Mas eu acho, de novo, eu não navego na área do direito ou na área jurídica, tem um pouco a contribuir com a sua carreira, mas eu acho que o perfil do mercado como um todo, no geral, vai solicitar muito pessoas no seu nível aí, Ingrid. Acho legal esse caminho que você está tomando, até para uma provocação. Isso aconteceu até com a minha área, especificamente lá atrás. Acho que quando eu formei em 2010, formei na PUC também, eu não tinha nada de marketing digital naquela época, então eu tive que ir correndo atrás das possibilidades. Acho que você está no momento agora de pós-graduação, você acaba
conseguindo navegar também na pós-graduação para esse outro nicho de mercado. Então, acho que é estudar, correr atrás de novos conhecimentos, para onde o mercado está emergindo, crescendo, para você estar sempre um pouquinho à frente do mercado, para quando você for solicitada para aquela empresa, você ter muito a agregar. Você quer contribuir com alguma coisa, Thaís? Não, eu acho que é isso mesmo, e aí só pontuando a área de jurídico, né? A gente recentemente fez uma redivisão aqui externa, então a gente aumentou muito o escopo do jurídico, a gente tem hoje 2 frentes de jurídico distintas, então acho que cada vez mais com o tamanho e a proporção que o Inter vem tomando de mercado, a gente vem buscando profissionais cada vez mais capacitados e aumentando a nossa estrutura para a gente ter mais foco, né, nos temas que são de fato relevantes aqui. E aí, independente, né, você não perguntou sobre como entrar, mas assim, todas as nossas vagas são divulgadas no LinkedIn e na nossa página de carreiras. Então, não deixem de dar uma olhada lá em todas as vagas que a gente tem hoje. Temos vagas, inclusive, para o jurídico em aberto. Se candidate lá para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, então. E eu deixo aqui. Desculpa, eu estou terminando a minha pós agora, em novembro, né? As minhas aulas terminam, então eu vou olhar lá a página do LinkedIn, eu tenho o LinkedIn, eu mantenho ele atualizado e vou me candidatar lá. Muito obrigada, super importante. E eu deixo o convite aqui para vocês colocarem as vagas no PUC Carreiras também, viu, Thaís? Depois nós vamos conversar. Vou colocar as vagas todas na nossa plataforma também. Pessoal, a gente está chegando ao fim, né? Sobre o certificado de participação, a gente vai colocar... infelizmente, a gente não está com o chat habilitado, algum problema aí que teve no Teams hoje. Então, a gente vai colocar o link na bio do Instagram, @PUCcarreiras. Então, lá a gente tem o Linktree, aquela árvorezinha com vários links, vai aparecer lá como pesquisa. Vocês têm que clicar, preencher a pesquisa de satisfação com esse evento de hoje, essa palestra aí bacana do Inter, para poderem receber o certificado de participação que vale horas a CG. E lembrando que vocês vão receber automaticamente pelo e-mail da PUC, pelo PUC e-mail, né? Não vai ser imediato, então aguardem aí 1 semana, 2 semanas, que o volume de participantes está bom, está grande, e vocês vão receber. Qualquer dúvida, depois de 2 semanas, aí enviem o e-mail para puccarreiras@pucminas, caso não tenham recebido o certificado de participação, tá? Quero convidar todos para a próxima palestra, que está iniciando agora, outro link, o link também está lá no nosso Instagram, é a palestra Minha Carreira versus Meu Futuro, quem ganha? E o palestrante é o gerente de pessoas na ArcelorMittal, João Molevade, Vander Neves, e a mediação vai ser com a professora Evanilde, diretora da PUC Carreiras. Queria agradecer muito a participação de vocês, Thaís e Priscila, terem aceito o nosso convite aí para falar em nome do Inter e trazer tantas dicas, né, insights aí para os nossos alunos, e agradecer a participação de todos vocês, alunos da graduação e da pós, que participaram aí conosco. Muito obrigada pelo convite, Raquel. A gente que agradece, a gente se coloca super à disposição também para quem eventualmente não conseguiu fazer as perguntas aqui. Depois, se você quiser colocar em contato com a Grazi, a gente responde com o maior prazer, tá bom? Isso. Ótimo. Obrigada, gente. A gente realmente está fazendo questão de manter o nosso tempo certinho, né? Então, agora, corram para a próxima sala virtual. Um abraço, obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa sorte aí, gente. Tchau, tchau.